Romanos capítulo 9, o verso 14 ao verso 16. Nossa meditação essa manhã de domingo, Romanos 9, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém. Vamos orar. Pai, agora que tomamos a palavra santa, rogamos pela operação do Espírito de Deus, que estava presente na criação de todas as coisas, pairando sobre o caos e as trevas. Esse mesmo Espírito agora opera em nós, e é no poder dele que agora rogamos que o nosso entendimento seja transformado. E como houve luz lá no princípio, Cristo nos ilumine na compreensão desta palavra, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Avançamos a nossa série de sermões em Romanos, ainda o capítulo 9. De fato, muitas pessoas não veem praticamente nenhuma relação em Romanos 9 até o capítulo 11 com o que vimos no capítulo anterior, o capítulo 8. Dizem que o apóstolo estava escrevendo várias epístolas e que não há ligação entre o que for escrito anteriormente e o que agora estamos tratando. Mas existe. Primeiro devemos entender que Paulo estava enviando à igreja uma carta que tratava de vários assuntos. Em segundo lugar, ele queria abordar agora a relação entre cristãos judeus e gentios na igreja em Roma. Assim, tendo terminado o seu tratado sobre a salvação, no capítulo 8, ele agora volta-se a um assunto totalmente novo, no capítulo 9 a 11, tratando da relação entre os cristãos judeus e os gentios. E agora, nesse momento, Paulo começa em sua mente a nos apontar aquilo que diz respeito à relação entre o que outrora falou sobre a salvação, finalizando o capítulo 8, e como essa salvação opera para com todos os cristãos judeus e os gentios. Então, em Romanos 8, você deve se lembrar, a epístola termina com um tremendo clímax de confiança. Paulo diz que Deus garante nossa preservação final, nossa salvação em Cristo Jesus. Capítulo 8, verso 30, ele diz: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Mas agora, meus irmãos, imagine que alguém chegue a Paulo dizendo: espera aí, Paulo, você diz que quando Deus chama alguém, Ele sempre leva essa pessoa até o estado de glória. Mas Paulo, e os judeus? Deus os chamou? Deus foi até eles e os chamou? Pode, por acaso, Deus ter rejeitado a maioria dos judeus? Talvez o chamado e o propósito de Deus tenham sido rejeitados. Então agora Paulo aborda este tema de grande importância e de forma profunda, mas também muito emocional para ele, porque ele mesmo era um judeu. E ele diz então, se Deus prometeu a Israel que eles seriam o seu povo, mas a maioria não acreditou em Cristo, isso significa que a promessa de Deus falhou? Ele mesmo responde, de forma alguma. E começa a tratar disso no capítulo 9 até o capítulo 11. Você deve lembrar que a estrutura que Paulo adota na sua epístola é uma estrutura jurídica. Ele, ora, faz a acusação, ora, faz a defesa. E assim ele dá argumentos suficientes para que possíveis dúvidas acerca do que está sendo tratado sejam sanadas e então resolvidas. A questão fundamental que Paulo vai abordar no capítulo 9 de Romanos é: por que nem todo Israel crê, quando a mensagem do Evangelho deveria ser clara para eles? Então agora Paulo começa a tratar. Isso começou lá no capítulo 9, verso 1 a 5.
Desculpe, irmãos. E Paulo então deixa claro com o coração compassivo que era o próprio povo dele, que era o seu Israel, a quem ele pertencia, e que eles tinham enormes privilégios espirituais, e que em grande parte rejeitaram a mensagem do Messias, não ouviram o Evangelho. E vimos que não basta você nascer dentro da igreja para ser um crente. Não basta você ter compreensão intelectual dessas verdades para ser um crente. Você precisa de Jesus Cristo, crer nele e tomá-lo como seu Senhor e Salvador. Dito isso, Paulo então agora avança na compreensão dessa verdade. E ele vai nos levar a partir dos versos 6 a 13 a entender que a primeira resposta à pergunta sobre por que todo Israel não creu, não é porque as promessas de Deus falharam, mas porque os israelitas abandonaram as promessas e não olharam em fé para Deus. E então agora Paulo nos leva no trecho que nessa manhã meditaremos. Na lição de hoje, às vezes, irmãos, achamos muito difícil aceitar a soberania de Deus, particularmente na eleição. Deus sabia disso porque no momento em que afirmou a soberania dele, distinguiu ela da graça. Romanos 9, 6 a 13, ele antecipa a objeção. Mas isso não é justo. E é precisamente essa objeção que Paulo responde agora do verso 14 até o verso 18. E ele responde de duas maneiras. Primeiro, nos versos 14 a 16. Paulo afirma que Deus tem misericórdia de alguns. Isso não é inconsistente. Paulo explica que a nossa salvação, irmãos, é completamente pela misericórdia soberana de Deus. Então, do verso 17 ao 18, ele afirma que Deus envia juízo sobre alguns, e isso também não é inconsistente, e veremos na próxima semana. Hoje pela manhã mesmo, Deus fez lembrar de um versículo. Sabia que muitos iriam resistir ao frio. Então, a orientação do pastor é que você venha agasalhado. Na época de frio, aumentam as condições de enfermidade, porque o nosso organismo fica lento. É natural isso, ele responde de forma mais lenta. Nós acostumamos a ficar em lugares mais fechados e mais próximos. Aumenta o contágio. Para isso, então, a junta diaconal está orientada a deixar a igreja aberta para ventilar bem. Se tiver muito frio, muito vento em você, chama um diácono, pede para fechar a janela. Mas vem agasalhado. Eu sabia que muitos com medo e temor do frio, mas muitas vezes mais subvenientes à preguiça, que elegeram como Deus, resistiriam. Eu mandei o verso mais icônico. O seu Deus arroja o gelo em migalhas. E então o salmista diz: quem resistirá ao seu frio? O frio não é um Deus. A cama quentinha não pode ser um Deus. Todas essas coisas derivam do único que é o Deus verdadeiro. Tem coberta em casa, Bruno? Deus que te deu. Sabem que Deus fez o Bruno inteligente? Deu sabedoria para ele? Isso, ele se formou, aprendeu, conseguiu um emprego, trabalha, não é isso? Então, se acaso ele dormiu quente essa noite, dormiu, não dormiu, Bruno? Ah, imagino. Foi Deus. Então, se Deus quiser tirar a coberta do Bruno, tira? Tira. Tira. E se Deus também quiser aquecê-lo sem coberta, aquece? Aquece. Então, a soberania dele em todas as áreas. Ele governa tudo, controla tudo, tem poder sobre tudo. Isso inclui a salvação. E é no ponto onde as pessoas têm maior resistência. É no ponto onde as pessoas não querem acatar. Eu acho incrível que as pessoas acatam soberania em qualquer outra área. Mas quando chega na área da redenção e da salvação, Deus não pode fazer isso. Deus não pode agir assim. Então, olhando para esse texto hoje, nós vamos explicar, a partir daquilo que Paulo diz, o que significa essa soberania de Deus sobre a salvação. Primeiro, Deus tem misericórdia de alguns, e isso não é inconsistente. Primeiro, Deus tem misericórdia de alguns, e isso não é inconsistente. Paulo diz no versículo 14, que diremos então?
a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo acaba de deixar claro em Romanos 9, 6 a 13, a razão pela qual alguns são eleitos e outros não é a graça distintiva de Deus. Uma vez uma pessoa me procurou se queixando. Pastor, o irmão fulano fez uma festa e não me chamou. Eu falei, agora eu vou falar para ele, nunca mais chamar, você é chato. Você é chato. Não tem que ir mesmo. Ele chama quem ele quiser para a casa dele. A casa é dele, a festa é dele, a comida é dele. Ele chama quem ele quiser. Inclusive não me chamou também. Eu acho que é porque eu sou chato. Vai quem quiser. Se ele quiser, chama todo mundo. Guilherme dá uma doida. Amanda, vou chamar a igreja toda para almoçar hoje lá em casa. Liga aí para ela e dá esse susto. Eu acho que ele ia chegar lá, está vazia a casa. A Amanda foi embora, ela é doida. Foi embora, sumiu no mundo. Todo esse povo que... Mas ele pode, não pode? É dele a casa, ele faz o que ele quiser lá. Se ele quiser chamar só o Rony, também pode. O Bruno vai achar ruim, vai, Bruno? Eu queria comer lá hoje, chamou só o Rony. O problema é do Bruno, a casa é do Guilherme, ele chama quem ele quiser. A injustiça da parte do Guilherme? Tem? Aí Lidiane está revoltada aqui. Mas a casa é do Guilherme. Aí agora eu vou ter que fazer almoço lá em casa. Vai ter que fazer, Lidiane. E o Bruno está com fome hoje. Mas a casa é dele, ele chama quem ele quiser. Quem ele quiser. De repente ele decide chamar só os flamenguistas para ir lá. O que vai acontecer com os vascaínos? Ficar chateados, não vão? Ficamos. Tchau, Emerson. Seu amigo te traiu. Não quis chamar você. Mas chamou um flamenguista. O Guilherme pode? Pode? Mas vocês não vão achar estranho? Ele é vascaíno, pastor. Ele torce lá para o Fiasco da Gama. Eu sempre é Vasco da Gama. É porque é parecido. Ele pode, mas não é incongruente. Não existe incongruência. Ele é livre, não é livre? E ele pode, até para ser vascaíno. Ele pode, de repente ele falou, não, quero só flamenguista na minha casa hoje. Vai envenenar a comida, mas ele é livre para fazer o que ele quer. Aí agora vem alguém a Deus, e olha que ele tem muitas limitações. Vocês concordam comigo? Hoje, eu duvido muito que ele avisasse agora a Amanda, ela conseguiria dar comida para todos vocês. Concordam comigo? É uma limitação real? É. Mesmo assim o Guilherme poderia fazer isso? Poderia. Ele vai ter restrição, ele vai ter dificuldade, tem que usar toda a comida do lado dele, vai ter que comprar mais coisa. Não, talvez não consiga servir todos, mas ele pode fazer, é dele o problema. Aí agora você pega um ser infinito, eterno, totalmente livre, que não depende de nada e quer restringi-lo, quer impedi-lo, quer dizer que ele não pode, que ele não é... não tem condição. Então Paulo começa a apontar que é a graça dele que opera como ele quer, livremente. Então, meus irmãos, Paulo deixa bem claro, em Romanos, capítulo 9, do verso 6 a 13, a razão pela qual alguns são eleitos e outros não são, é a graça distintiva de Deus. A fonte da eleição está fundamentada no próprio Deus, não em quem é eleito, não nas circunstâncias, mas em Deus, na pessoa de Deus. Não em nós, não no que nos cerca. Deus não olhou para nós prevendo fé em nós, e então nos elegeu, não foi assim. Deus não elegeu alguns para a salvação simplesmente porque eles eram bons ou maus. Ele quis. Ele quis. Agora, se você tem algum parâmetro que impede, você tem que me deixar saber, porque eu não conheço nada. Ele é totalmente livre para fazer como ele quer e como deseja. Esse é um ensino claro, inequívoco em toda a Escritura Sagrada. A ponto do apóstolo, no verso 13, usar uma ilustração clara do Antigo Testamento. Olha o que diz o verso 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos matar a charada aqui? Porque os pais eram diferentes, é isso?
Era? Não, é o mesmo pai, não era? Bom, então, a nacionalidade era distinta. Foi a nacionalidade? Não, um era filisteu e o outro hebreu, não era isso não? Ambos eram hebreus. Meus irmãos, não adianta. Deus simplesmente diz, eu quero esse, não quero aquele. No ser dele, na pessoa dele. Porque o texto diz que eles nem haviam ainda nascido. Nem tinham feito bem ou... Então não é porque nasceu, não é porque fez alguma coisa. Não tem, não há. Porque a gente acaba de descobrir que Deus chama flamenguistas, isso é natural. Mas chama vascaína, aí é alguma coisa, a gente, né? Não pode, como? Deus chama todos, não chama? Chama. Não há na parte de Deus acepção, pessoas. Tem mulheres salvas? Tem homens salvos? Tem altos salvos? Tem baixos salvos? Tem gente magra salva? Tem gente gorda salva? Amém. Eu vou conseguir emagrecer, mas ainda bem. Tem gente careca salva? Éder, vai para o céu careca, Éder? Ó lá, vai. Vai gente cabeluda para o céu? Vai. Vai quem usa barba? Ainda bem, McDonald's. Vai quem não usa barba? Vai. Não tem todo tipo de gente. Tem hebreu, tem grego, tem gentil, tem todo tipo de gente. Ele não faz acepção. Ele chamou a gente de todo lugar. Por que Deus então escolhe? Porque Ele quer. É simples. Ele é livre em si mesmo e a partir de si mesmo. A resposta então que Paulo vai dizer aqui acerca de eu amei Jacó e odiei Esaú é imediatamente que a eleição é totalmente livre. Isso não é injusto. Uma das razões pelas quais eu estou convencido de fato que o Romanos 9, o apóstolo Paulo está ensinando a doutrina bíblica da eleição de forma bem clara e taxativa, é porque ele não abre espaço para que coloquemos as nossas posições pessoais. Assim, quando nós dizemos que a salvação está fundamentada na soberania de Deus na eleição, a primeira objeção que muitas vezes surge das pessoas, não há justiça aí. Isso não é justo. E é exatamente isso que Paulo prevê que as pessoas dirão. E então ele confirma a doutrina que ele está ensinando, a doutrina da eleição, mostrando que a sua objeção à eleição não é justa. Na verdade, você está se opondo ao que a Bíblia ensina. Ao respondermos à pergunta, ele diz então, há injustiça da parte de Deus? Ou não é injusto que Deus escolheu alguns e não outros? Devemos fazer outra pergunta. Por que Deus teria obrigação de nos dar algo depois de termos caído, cometido uma traição cósmica, resultando em desejos continuamente perversos em nosso coração e de rebelião contra Ele? Então quando alguém chega em você e diz assim, não é justo. Por que Deus não salva fulano? Você vai perguntar assim, eu quero perguntar para você, se é justo que tenhamos pecado, um coração rebelde, carregados de pecados, sermos salvos. Você acha que é justo isso? Você acha que é correto isso? Meus irmãos, nós não temos direito à graça. Se tivéssemos, não estaríamos falando de graça e misericórdia. Se tivéssemos, não precisaríamos da igreja, de Jesus, da palavra. Seremos autossuficientes em nós mesmos. A graça, por definição, é algo que Deus não é obrigado a dar, mas Ele livremente, voluntariamente oferece. Você já ganhou presente? Você chegou a pessoa e obrigou ela, foi assim? Imaginou, Gabriel, quero ganhar um livro. Estou querendo ganhar um livro aí. R$190. Você é obrigado a me dar. O Gabriel chegar com as lágrimas correndo no rosto, todo triste. Você trouxe o presente. Alegre ele não vai estar, eu tenho certeza. Porque eu acho que ele não está pensando em me dar livro agora. Tá, Gabriel? Não, é só para confirmar que vai que ele está, né? Não está. Não, eu já imaginou aqui, eu do púlpito, Gabriel tem que me dar um presente, constrangido, chateado. A Jennifer do lado,
cutucando. Fala assim, Gabriel. E ele, não. E ela, um homem pecador, né? Aí vem o Gabriel todo triste, com o olho lá escorrendo lá. Ele estava planejando outro uso para esse dia. Obrigado a me... Não, você não é. Agora não é bom quando a pessoa chega lá, você nem esperava. Pior de tudo, você não é uma pessoa que é amigo, aberto a ela, ajuda ela, faz algo por ela. Ela vem e livremente te dá algo. Você fica constrangido, não fica? Fala assim, poxa, eu não esperava isso. Nunca pensei que o fulano fosse fazer isso por mim. Então agora Deus, que foi ofendido na sua santidade, que não tinha obrigação nenhuma, vem e gratuitamente oferece. Nós não temos que dar nada em troca. É isso que acontece quando Ele dá pela sua graça a redenção. Meus irmãos, somente uma pessoa perfeita poderia afirmar que Deus, em sua justiça, deveria lhe conceder uma recompensa. Todos os seres humanos são pecadores. Se Deus nos tratasse estritamente segundo a justiça dele, estaríamos já condenados imediatamente. Deus pretende salvar alguém e a única maneira de fazê-lo é pela graça. Então Ele vem e gratuitamente oferece. Ninguém merece ser salvo, pois todos estamos sob a condenação do pecado e ofendemos a Deus. Se Deus fizer justiça, todos perecerão. Mas suponhamos que Deus, em seu desejo de misericórdia, decidisse ser misericordioso com alguns e com outros não. Seria injusto. Ora, se todos estão condenados, o que é devido então e é justo é que todos pereçam. De repente Ele vem e diz assim, não, livremente eu vou oferecer graça. É injusto. Antes, pelo contrário, devia fazer o quê? Quer no grupo dos condenados, quer no grupo dos que foram salvos, resultar em louvor. Louvor. Eu não faria, eu confesso, não faria. Eu vi um pai esses dias perdoando o assassino de um familiar. Para na frente, no tribunal. Os guardas se levantam. Ele para, olha e diz assim, eu te perdoo. Você está perdoado. Eu não consigo fazer isso. Eu olhei e falei assim, que bondade. Que bondade. Ele não tinha que fazer aquilo. Seria justo ele querer a condenação. Seria justo ele querer a morte. Mas ele perdoa. Então os condenados todos deveriam olhar quando ele perdoa alguém e dizer assim, isso é bom, isso é justo. Mesmo que eu não seja alvo. Eu deveria olhar e dizer, é gratidão, isso aí é bom, isso é maravilhoso. Ele deveria pedir condenação e em vez de condenação ele dá redenção. Isso é maravilhoso. Nenhum homem, nenhuma condição poderia olhar para isso e reprovar isso. Mas como nós somos tão perversos e tão malignos, nós nos ufanamos em nós mesmos, a ponto de dizer, não há justiça da parte de Deus quando condena o homem. Não é terrível isso? Não é maligno isso? Não é perverso? Pecadores condenados, apontando o dedo contra um Deus justo, que ainda se digna em si mesmo a oferecer graça. É como se eu levantasse nesse mesmo tribunal e gritasse assim, homem incrédulo, por que você está concedendo a ele perdão? Roga condenação. E aí partisse para cima do que está oferecendo graça, querendo destruí-lo. Não existe essa possibilidade. Meus irmãos, nós temos que saber que a misericórdia de Deus é esse favor maravilhoso. É impensável que Deus possa ser injusto ou desleal. Não cogite isso. É ofensivo a Ele. Paulo então afirma categoricamente, de maneira nenhuma, Deus jamais poderia ser injusto ou desleal. Ele fundamenta o seu argumento, meus irmãos, em Êxodo
33, o verso 19, onde diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Paulo então pega a escritura, se volta aos judeus, e diz assim: Deus disse, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Lembra do exemplo do Guilherme? Terá almoço hoje ou não, Guilherme? Vai ter ou não, Guilherme? Não? Mas isso é injusto. Você acha injusto o McDonald's? Não, então eu vou conseguir voto suficiente. Injusto, Núbia? É injusto? Não? É injusto, Lidiane? Gente, é injusto, Bruno? Não, mas o Guilherme, você está bem na fita. O pessoal não está querendo ninguém comer na sua casa. Mas se nós conseguíssemos a maioria aqui, a injustiça, o Guilherme fala: eu não quero levar vocês todos para minha casa. Tem alguma lei civil? Tem? O Tony é advogado. Tem alguma lei penal? Não. Na Constituição não tem nada. Mas, Tony, vocês têm que mudar esse negócio, tem que pôr lá. O Guilherme é obrigado a alimentar todos. Não há, vocês concordam comigo? É injusto o que o Guilherme fez? Não. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem criou o homem? Deus. Além de tê-lo feito bom e justo, Deus recebe do homem o quê? Rebelião. O homem pecou. Agora Deus coloca todos sob condenação. Deus é injusto? Não. Deus decide salvar só alguns. Há injustiça? Não. Paulo diz: meus irmãos, de modo nenhum. Deus é justo. E ainda está sendo misericordioso. Vocês deveriam louvá-lo. Essa é a essência fundamental da doutrina da eleição, demonstrando que se trata de uma doutrina da graça. Algumas pessoas pensam que a eleição inclina os cristãos ao orgulho. Como isso seria possível? Como isso faria de alguém orgulhoso? Todos estão condenados. Não há obrigação da parte de Deus de salvar ninguém. Mas Ele vem e gratuitamente salva. Ué, isso, pelo contrário, humilha. Isso nos faz humildes. Porque Ele, mesmo tendo o direito de condenar, aplica misericórdia. Qualquer compreensão da eleição divina que olha para a graça de Deus, deve olhar que a salvação depende completamente da misericórdia soberana de Deus, e Ele é livre para operá-la como Ele quer. A próxima declaração de Paulo deve pôr fim ao debate sobre a eleição para sempre. Ele diz no verso 16, acompanha a leitura na sua Bíblia: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus não poderia ter sido mais claro do que está aqui nesse verso. A salvação é pela graça, somente pela graça, não depende de qualquer vontade humana, do esforço humano, do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa escolha, mas depende unicamente, exclusivamente da graça de Deus. Devemos dar graças a Deus que nos concede a sua soberana misericórdia, outorgando-a a quem Ele quer. Aquele que não compreende isso, não compreendeu a soberana vontade e o poder de Deus, esses se recusarão a ir a Cristo. Fugirão do reino de Deus, endurecerão seus corações até o dia da ira. Eles resistirão a Deus até o dia da sua morte. Não podem desejar a Deus. Para que isso fique claro, o profeta vem e declara que as melhores obras são trapo de imundícia. Você já pensou? Você vai lá e faz a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Quando você termina, alguém chega e fala: isso aí é um lixo. Isso é o melhor. Não, você pode fazer o que você quiser, filho. Isso aí não presta para nada. Então, por mais que o homem tente, por mais que o homem faça, nunca terá valor
Nunca será valoroso. Diante de Deus, não. Nada que fazemos tem valor diante dele. A única esperança está em Deus e que Ele demonstre a sua misericórdia. Por isso, em segundo lugar, ele exorta agora claramente, Deus envia julgamento sobre alguns. Isso não é inconsistente. Verso 17 e 18, veremos na próxima semana. Se agora ele veio até um grupo, livremente, e disse, eu quero que vocês recebam a minha misericórdia. Ele deixa que o outro grupo permaneça sob a sua ira. Isso não é inconsistente. Porque talvez no final aqui, o Guilherme, para premiar o McDonald's de Anúbia, a Elidiane e o Bruno, que ficaram do lado dele, vocês são traidores. Ele fala assim, vamos lá para casa comer. Lembrando que ele pode dizer não, hein? Vocês não ficam cheios de esperança aí não, porque ele é livre. Mas ele quer. Aí o Gabriel vai dar um escândalo. Mas não pode, por que o Guilherme fez isso? O Rony cai no chão gritando, o Guilherme, é para vocês. Pode chorar tanto, vocês gritar, chorar, e não vai chamar. Ele é livre para chamar quem ele quer. Aí Deus chegou e falou assim, esses aqui são meus. A gente não sabe quem, só Ele sabe. E os demais? Eu vou deixar sob o estado de condenação. Vou manifestar sobre eles a minha ira, a minha justiça. Aí se a gente gritar, muda nada. Se a gente ficar calado, não muda nada. Ele é totalmente livre em si para fazer o que ele quer. Então isso não produz orgulho. Eu fui salvo. Meu irmão, a Bíblia diz que isso nunca aconteceria com alguém que recebeu a graça de Deus. Ele cai humilde no chão e clama, porque o Senhor me salvou. Eu não sou digno. Lembra da mulher caída aos pés de Cristo que diz, eu não sou digna de comer as migalhas que caem da tua mesa. Eles se assombram. Lembra da mulher que tocou a orla da sua roupa e foi curada? Ela cai de joelhos e diz assim, Senhor, quem eu sou? Para que do Senhor saísse poder e me curasse. Lembra do profeta Isaías? Nós tivemos uma série de sermões em profeta Isaías aqui na igreja. 3 anos de sermão, 3 anos. E eu abreviei um monte de coisa. É o evangelho no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Isaías é uma profundidade gigantesca. Ele se viu numa visão, ele estava nem lá, era uma visão, ele estava vendo. Caiu de joelho e disse, eu vou morrer agora, é certo que eu vou perecer. Não morreu porque Deus enviou um anjo e o tocou, porque senão ele ia morrer. Agora, você acha que você pode ficar de pé? Você acha que pode exigir misericórdia? E agora eu estou usando misericórdia na expressão não de que foi dada a você, é retirada. Seu orgulho, você vai perecer. Portanto, é uma doutrina que nos humilha, que nos torna humildes, dependentes, gratos. Porque sem que houvesse alguma coisa em mim, Ele me amou. E me concedeu a salvação. Isso é maravilhoso, não é? Vamos orar. Pai querido, de fato o apóstolo nos conduz a uma compreensão clara. Que o Senhor Deus há de se compadecer de quem Ele quer. Há injustiça? Não. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Se alguma coisa poderíamos reivindicar é a morte. É a aplicação da ira de Deus sobre nós, porque contra Ele pecamos e fizemos o que é mal perante seus olhos. Mas Ele vem aos pecadores e escolhe deles alguns, por misericórdia, em graça. Isso nos humilha, quebranta-nos e nos faz humildes. Porque um Deus santo, justo e bom vem até pecadores condenados e caídos e oferece livremente a salvação a eles.
Obrigado, Pai. Sem acepção de pessoas, em todo estado, condição, em qualquer lugar, o Senhor chamou para si os que desejou. Louvado seja o nome do Senhor. E continua bondoso Deus nos humilhando, nos quebrantando, para que jamais nos levantemos contra o teu santo nome. Antes, sempre, sempre, nos prostremos diante do Senhor e reconheçamos que és um Deus soberano, poderoso e livre. É o que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.